a Estrada de Romanos, ou Estrada Romana, ou Caminho de Romanos, como alguns conhecem, que é um esboço de evangelização, dentre muitos outros que existem. E a gente vai estar falando sobre essa sequência para nossa memorização. Seguindo aqui, é até bom, depois, se você puder me ajudar, Gilson, no grupo, porque eu coloquei que a gente ia até 9h45, só que teve algumas mensagens que eu botei 19h45, aí só para avisar o pessoal que a gente já começou e que vai acabar 15 para as 10, beleza? Então, como é que a gente faz em relação a... Renato já entrou, graças a Deus. Então, como é que a gente faz na apresentação? Primeiro, pedindo a permissão, certo? Posso compartilhar como vi na Bíblia que podemos ter certeza da vida eterna no céu com Jesus? Só de você falar o posso, entende? O indivíduo já olha e vê o seguinte: o cara é educado. E nisso vai ter um que vai dizer: não precisa não quero não, tá bom, tá tranquilo. Tem aquele: não, tudo bem. Depende, tem gente e tem gente. Na própria pesquisa aí, embora as pessoas que fizeram a pesquisa, elas não conheciam esse trabalho aqui. Então elas apresentaram o Evangelho de acordo com o texto que elas conheciam, entende? Mas ainda assim, teve gente que disse: não precisa não. E teve gente que falou assim: sim, eu aceito, pode passar, certo? E aí, começa: posso compartilhar como vi na Bíblia que podemos ter certeza da vida eterna no céu com Jesus? A pessoa autorizando, a gente segue. Romanos 3,10 deixa claro que ninguém é perfeito. E aí a gente diz com o texto, como está escrito: não há nenhum justo, nenhum sequer. Para a gente corroborar o texto, a gente tem uma ilustração como a do limoeiro. Imagine o limoeiro no seu quintal. A única coisa que ele consegue produzir são azedos de limões, e se você quiser ter doces laranjas nele, pode até arrancar seus limões e pendurar doces laranjas no lugar deles. Mas o que você vai ter será apenas um limoeiro com laranjas mortas penduradas, porque você não mudou a natureza da árvore. Não basta se livrar de maus hábitos e adquirir bons, é preciso ser transformado. Se você tirar um porquinho do chiqueiro e levá-lo para casa, e lhe der um banho, passar talco, colocar uma fita nele, não vai fazer com que ele deixe de ser um porco. Sua natureza não foi mudada. Aqui a dica é o quê? Quem faz essa transformação em nós é Deus. Não é a nossa mudança de hábito que nos garante a vida eterna. Não é deixar de fazer uma coisa e fazer outra que nos garante a vida eterna. O que nos garante a vida eterna é a obra que Deus faz na gente. Daí a importância da dependência, certo? Por exemplo, quando a gente conta Romanos 3,10, não há nenhum justo, nenhum sequer. Você não vai conseguir pegar a vida eterna pelos seus méritos. Não há nenhum justo, nenhum sequer. Não tem como nós satisfazermos as exigências da justiça de Deus com as nossas práticas de boas obras. E aí a gente usa a ilustração do limoeiro, que se você quisesse pendurar a laranja no limoeiro, você até poderia fazer, só que não seria laranja produzida pelo limoeiro, porque para o limoeiro produzir laranja, ele teria que ser transformado em laranjeira. Então a gente muitas vezes pega a ideia de salvação como as coisas que eu faço, eu vou agradar a Deus e eu vou para o céu. Não, como já está escrito, não há nenhum justo, nenhum sequer. Mesmo que você, eu estou fazendo, não, diante do Deus Santo, velho, você está fazendo não é nada, só para ter uma ideia. E aí a gente pega a ideia do porquinho. Você pode pegar o porquinho, passar talco, dar banho, tirar do chiqueiro, botar uma coleira, chamar de totó. Ele não vai ser cachorro por causa disso. Para ele ser cachorro, ele teria que ter uma outra natureza. Ele teria que deixar de ser suíno para ser canino. Não tem como. Então,
o que me dá a certeza da vida eterna não tem a ver com aquilo que eu faço, não tem a ver com aquilo que eu produzo, tem a ver com aquilo que Deus faz, entende? E aí eu sou obrigado a ter humildade para pedir isso e receber isso. Aí talvez alguém diga: ah, mas o crente ele não vive novidade de vida? Sim, como consequência. O peixe não nada para ser peixe, o peixe nada porque é peixe. O cachorro não late para ser cachorro, o cachorro late porque é cachorro. Beleza? Próximo ponto, falei, ninguém é perfeito. E Romanos 3:23, somos pecadores, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. E a gente usa como ilustração os 3 pecados diários. Suponhamos que você cometa apenas 3 pecados diários. Imaginem, oh meu Deus, se eu cometesse só 3 pecados por dia, que maravilha. E nisso, suponhamos 3 pecados por dia, 21 pecados por semana. E aí vamos arredondar mais ou menos, né? Digamos que a gente tivesse 30 por mês, 90 por mês e 1080 por ano. Arredondando para 1000, pela sua idade, quantos 1000 pecados você teria cometido? Eu teria cometido 46.000. Gilson teria cometido quanto? 48.000. 43.000. Fernando? Eita, mano. Então observa bem, se a gente pensar na questão, né, dessa ilustração dos 3 pecados diários, aí você pensa assim: meu Deus, só 3 pecados, é isso tudo, arredondando. Imagina como é que a coisa tá, já que eu peco em coisa que eu não lembro, eu peco com boa intenção, eu peco sabendo que estou pecando, eu peco agindo, eu peco me omitindo. Então aí o cara já fica, entende? E aí, por exemplo, em relação a outra ilustração, eu falei, né, dos 3 pecados diários e a do ovo podre. Imagine uma omelete. Se for uma comida preparada com um ovo bom e um ovo podre, vai ficar gostoso isso? Não. E se preparar com 2 ovos bons e um podre? Também não. E aqui é para mostrar que não temos como agradar a Deus por nossos próprios méritos. Somos imperfeitos. Lembra? Ninguém é perfeito, como está escrito, não há nenhum justo nem um sequer. Somos pecadores. Todos pecaram. Todos estão destituídos, afastados, distantes, carecem da glória de Deus. Então a gente olha para cá e vê que a ilustração é para dar um suporte para o versículo. Entende a ideia? Exatamente. E aí, por que a gente fica memorizando? A gente fica memorizando para na hora que for usar a coisa flui. Lembra do treino com arco e flecha para depois você acertar o coelho? Você fica jab direto, esquiva, pêndulo, tal. Quando você vai, né, pro ringue, você já vai com aquilo em você. Imagina se de repente você fosse dirigir e você já não tivesse treinado. Aí você vai conversar com a pessoa, olhar para o lado, olhar para o sinal, embreagem, freio, marcha. Olha o rolo, entende? Mas nisso que você treina, a coisa fica introjetada, aquilo fica dentro de você. Você e o carro é uma coisa só, entende? Tanto que é que, por exemplo, eu estou com o meu Celtinha, eu entro, viro, manobro, faço, aconteço. O dia que eu fui com a Kombi, para manobrar eu já fiquei um pouco mais enrolado, porque eu não tinha memória o suficiente para dirigir a Kombi. Mas a parte boa é que na hora de fazer curva, para mim era uma delícia, porque eu sabia que eu não tinha o bico que eu tinha com o Celta. Entende? Então, observa bem como é que é importante você repetir e interiorizar. Essa é a questão. Então, a gente falou, ninguém é perfeito. Romanos 3,10, somos pecadores. Romanos 3,23 e Romanos 5,12, herdamos a morte. Portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem,
e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. A gente usa como exemplo o aborto espontâneo. Você pode comparar o seu relacionamento com Deus ao de uma mãe que gerou seu filho durante quase 9 meses e então perdeu o bebê. A mãe tem aprendido a amar a criança, tem sonhado com ela, tem vivido com ela, mas se algo na formação da criança se chocar com a estrutura da mãe, surgirão problemas na gestação e o aborto acontece. O mesmo se dá com o ser humano, somos criaturas de Deus, mas o pecado causou a desarmonia entre nós e ele. O relacionamento foi rompido, a criatura foi lançada fora, embora continuasse sendo amada. Entretanto, Deus perfeito deixaria de ser perfeito se continuasse em harmonia com o homem imperfeito. Essa ruptura, chamada morte espiritual, passou para todos os descendentes dos primeiros seres humanos, certo? Então, aí você toca essa bola para deixar claro que a separação não é porque Deus não gosta da gente, mas é porque o pecado impossibilitou a nossa harmonia. Deus é santo. Ela não vai perguntar isso que nós crentes perguntaríamos, mas como é que a gente tem harmonia se a gente é pecador? Por meio de Jesus. Seguindo, o ladrão de banco. Suponha, percebeu que nessa hora agora eu uso a ilustração falando de mim. Suponha que eu tivesse roubado um banco. Não suponha que você, entende? Suponha que eu tivesse roubado um banco e uma câmera escondida tivesse filmado o roubo. Quando o caixa e as outras testemunhas oculares me trazem à presença do juiz, esse me pergunta: você é culpado ou inocente? Eu sou culpado e as provas são inquestionáveis, então respondo: sou culpado, meritíssimo. O juiz pronuncia a sentença condenando-me a alguns anos de prisão por assalto à mão armada. Suponha que eu fale para o juiz: meritíssimo, estou muito arrependido por ter roubado o banco. O dinheiro foi devolvido, ninguém se feriu. Se o senhor apenas me deixar ir livre, prometo nunca mais voltarei a roubar. O juiz seria justo se me deixasse embora? Seria justo deixar criminosos saírem livres depois de cometerem tanta maldade, simplesmente porque disseram que estão arrependidos? Então, Deus, ele é muito mais justo que qualquer juiz, ele não deixaria o pecado sem punição. Então, Deus não tem o culpado por inocente. Até a gente que é crente, quando pisa na bola, vem a fatura. Imagina, né, o indivíduo que não quis receber a salvação pela graça. Então, a gente, por exemplo, vai observar aqui a questão, né, de você pegar o aspecto de justiça de Deus, e não apenas a questão do amor. Ah, mas Deus é bom. Não estamos falando da bondade. Ah, mas Deus é amor. Não estamos falando da justiça. Porque Deus tem todos os atributos juntos ao mesmo tempo. Não só amor, não só bondade, mas também justiça, certo? E ninguém é perfeito, somos pecadores, herdamos a morte. Mas Cristo morreu por nós, de acordo com Romanos 5:8. Mas Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. E aí a gente vai e pega o livro de registro de pecados. Aí eu vou tentar usar como exemplo aqui. Oi. Bem, aí é bom resolver isso com Paulo, né? Mas a ideia aqui é que Cristo não esperou que nós nos tornássemos perfeitos e impecáveis para nos amar. Ele, por exemplo, morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Não chegamos à glorificação, entende? Claro que talvez alguém possa pegar isso aqui para dizer que hoje a gente não peca, mas a ideia aqui é de que assim, eu estava lá na esquina fumando um cigarrinho sossegado, era a música que tinha na minha adolescência, e aí o que acontece? Rolou um lance desse. Cristo me amou, Ele não esperou eu parar de fumar meu cigarrinho, entendeu? Essa é a questão. Ele não esperou, né, eu parar de bater na mulher. Ele não esperou eu parar de trocar tiro com polícia. Ele não esperou eu parar, né, de desviar a verba de merenda de escola de criança. Ele me amou do jeito que eu era e morreu por mim do jeito que eu era, certo? Hoje eu sou quem sou, graças a Deus,
né? E por gratidão a Ele, eu me empenho para viver em novidade de vida. Oi. Hoje nós reconhecemos o que foi feito na cruz. Isso. Certo? Então, falamos, né, sobre Romanos 3,10, Romanos 3,23, falamos sobre Romanos 5,8, né? E agora a gente vai para Romanos 5,8, exatamente, Romanos 5,12, Romanos 5,8, agora estamos indo para Romanos 5,8, perdão, estava em Romanos 5,12. E aí nisso, vamos pegar, suponhamos, né, que essa pasta aqui, ela seja um livro com registro dos meus pecados. Aí, digamos que de repente aqui estejam os meus 46 mil pecados. Aí eu estou aqui, 46 mil pecados. E nesse caso, esse livro, ele desperta a ira de Deus sobre mim. Deus está olhando para mim, mas Deus está vendo esse pecado, essa coisa braba na minha vida. E isso, não sei se vocês lembram, né, que Ele leva sobre si os nossos pecados e Ele é abandonado por Deus. Lembra? Deus meu, Deus meu. Ele nem fala Pai, Ele fala Deus. Por que me desamparaste? E aí nesse contexto, a ira de Deus paira, né, sobre esses meus 46 mil pecados. E nesse contexto também eu deixo de receber a luz do alto. Eu não recebo a luz de Deus. Eu estou debaixo da ira e estou longe da luz de Deus. E quando Cristo leva sobre si o meu pecado, olha a diferença. Quando Ele leva sobre si o meu pecado, Ele atraiu a ira que estava aqui. Lembra? O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. Por isso que nós somos sarados. E nesse caso, Ele atrai sobre si a ira de Deus, para que pairasse a luz de Deus sobre mim e sobre a vida de todo aquele que quiser receber o presente da vida eterna. Aí é com cada um, certo? Exatamente. E continuando, a gente usa a ilustração da mão do mendigo. A única coisa que o mendigo precisa fazer diante de alguém que quer ser generoso para com ele é receber o presente e lhe ser grato por isso. É a única coisa. Para que sejamos salvos, precisamos nos apropriar desta verdade. Já foi feito. Já foi feito. Precisamos crer, receber e agradecer. Daí onde corre-se o risco de ter muito crente que precisa de salvação. Porque ele acha que ele vai porque ele faz alguma coisa. Tem muitos assim. Entende? E aí é complicado porque é o seguinte: ah, mas então é para ficar de qualquer jeito? Não. Se você quer ficar de qualquer jeito, porque a salvação é pela graça, possivelmente você não é salvo. Porque o salvo, ele tem gratidão. E ele quer ser melhor. Ele pode até não conseguir, mas ele quer. Ele chora no altar de Deus, ele pede perdão, ele se conserta, ele passa um tempo conseguindo, tropeça, levanta de novo, rala o joelho, passa remédio e volta para a luta. Essa luta é incansável até aquele último dia. Safado é outra coisa, é outra situação. Não é disso que a gente está falando aqui, né? Nem crentão, nem crentino, né? Então é uma situação. Aí nesse caso, exatamente, Carla, a expiação é a morte substituta, é o sacrifício substituto. Daí onde vem o termo vigário, né? Do sacrifício vicário. Ou seja, Jesus, ele nos substitui, ele morre por nós, ele paga a nossa conta, certo? Essa é a situação. Deixa eu ver aqui. A gente falou de Romanos 3,10, Romanos 3,23, a gente falou de Romanos 5,12, Romanos 5,8 e agora Romanos 6,23. A vida eterna é um presente. Pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. A gente usa aqui a ilustração do presente de amigo. Primeiro, não tem nem como, se você puder depois, bota até no grupo, que o meu celular está em casa. Parabéns para Carla, porque assim, Carla está direto. Então, nesse caso,
Presente de amigo. Caso o seu melhor amigo quisesse lhe surpreender com um presente muito caro, pensa na cena, né? Imagina, eu gosto muito de usar um exemplo de um amigo meu me dando uma cobertura no Recreio dos Bandeirantes. Aí, que amigo, né? Aí imagina, eu ganho um negócio desse, aí eu pego 2 moedas de R$1, falo assim, pô, toma aí para ajudar a pagar. Tá dando para entender? É mais ou menos isso, né? Eu peguei uma coisa grosseira, porque no caso o que Deus oferece é muito mais do que isso, e o que a gente tenta fazer para pagar é muito menos do que isso. Mas só para a gente ter mais ou menos uma ideia, né? A gente passa aqui a percepção mais clara, né? Aqui a respeito de, peraí, se você fizesse isso, como você acha que seu amigo se sentiria? Se você pagasse, primeiro, deixaria de ser presente. E se você não pudesse pagar, essas moedas seriam o quê? Um insulto. Pô, o cara metido, não tem nada, ainda é metido a besta. Onde eu tô com o... Me dá meu prédio de novo. Então o que acontece? O mesmo se dá com a salvação. Já pensou se disséssemos, esta salvação foi conquistada por Cristo e por nós. Eu vou para o céu porque Jesus morreu por mim, mas eu também não xingo palavrão. Eu vou para o céu porque Jesus morreu por mim, mas eu também não bato na minha mãe. Não bater na sua mãe é obrigação. Está dando para entender? Então o que acontece? Mas o indivíduo ele cria uma ideia de que ele vai por causa de algum mérito próprio, porque é isso que faz ele encher a boca para dizer que o outro irmão não vai, certo? Então a gente provoca nisso aqui, pegando até aqui a palavra da Carla, né? Mas não fomos salvos pelas obras, né? Isso, claro que não fomos salvos pelas obras, mas as pessoas, exatamente, as pessoas se comportam como se fossem, entende? E, por exemplo, o pecado ele prejudica a nossa comunhão com Deus, não a salvação em si. A salvação, Jesus morreu de uma vez por todas. Agora a comunhão fica prejudicada. Claro, não vou discutir com quem é arminiano. O arminiano perde a salvação e aí cada um na sua. Eu não vou nem entrar nesse assunto. Fala. Mas a palavra diz: aquele que roubar, não roube, aquele que adulterar, pecado. Exatamente. Exatamente. E aí, a gente, por exemplo, vai observar aqui, né, conforme a fala dela, fomos salvos pela graça para que ninguém se glorifique. É o que ela está dizendo aqui. Claro, a Carla está participando. E então, o que a gente faz então para ter a vida eterna, já que não é pela nossa capacidade? Porque Romanos 10, 13. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E aí eu uso como exemplo a cadeira. Precisamos transferir a nossa confiança para Cristo, assim como descansamos na cadeira e não na força de nossas pernas. Assim é a fé salvadora. Nós estamos sentados aqui. Quem aqui já treinou e fez cadeira isométrica sabe do que eu estou falando. Quem vai fazer um agachamento e fica ali no agachamento isométrico, você contou até 30 segundos, a perna já está tremendo. 40, a perna já está queimando. 50, já está tremendo forte, queimando pra caramba. E se você aguentar 1 minuto, quando você parar, você vai ficar ali até passar aquela agonia que fica, né, por você ter suportado. Então, por quê? Porque chega uma hora que você não aguenta, porque a sua estrutura não foi feita para ficar assim. Agora, na cadeira, olha quanto tempo a gente está sentado. Por quê? Porque a gente não está descansando na força da perna, a gente está descansando nos pés da cadeira, né? Então a gente olha para cá e verifica isso. E como é que a gente faz, né? A gente já sabe o que é para fazer: invocar o nome do Senhor, confiar nele, transferir a nossa confiança para Jesus. Agora, como é que a gente faz? Romanos 10, versículo 9 e 10. Se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Então aí que está, por exemplo, você confessa e você crê.
Confessar com a boca tem a ver com testemunho. Crer tem a ver com a sua convicção interna. Você confessa que Jesus é Senhor, não apenas Salvador. Você confessa que Ele é Senhor, que Ele é o dono da sua vida, que Ele manda na sua vida, que Ele é o Senhor sobre o planeta, que Ele é o soberano sobre o universo. Você confessa o senhorio dEle. Ele é poderoso para salvar você. Você confessa que Ele é Senhor, com a boca, e crê em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, ou seja, que Ele venceu a morte. Porque não vamos esquecer que o salário do pecado é a morte. Então, a gente percebe, né, que o poder do pecado está na nossa vida até matar. Depois que morreu, o pecado não tem mais domínio sobre nós. Então o que acontece com Jesus? Jesus, ele dá a própria vida, morre, depois ele pega a vida de volta, e ele sai da legislação da morte e do inferno. Entende? A gente não dá a própria vida, e se a gente der, não pega de volta, né? Então o que acontece? A gente não dá por egoísmo e não pega de volta porque a gente não tem poder. Mas assim, a questão aqui é que assim, ele passou por essa fase da recompensa pelo pecado, que é a morte, e ele ressuscitou. Ele venceu essa legislação, né? Por isso que, porque estáis debaixo da graça, não debaixo da lei, o pecado não mais terá domínio sobre vós. Considerai-vos mortos para o pecado e vivos para Deus, porque a gente não está mais na legislação do pecado e da morte, a gente já está no reino do seu Filho amado. E nesse caso aqui, a gente, por exemplo, vai observar que com o coração se crê para a justiça. Na minha convicção, o que acontece? Eu creio e nisso sou justificado. É como, por exemplo, eu deposito um dinheiro na conta do Luiz. Se ele não chegar lá para sacar o dinheiro, ele não tem o dinheiro. Está disponível, mas ele não tem. Se eu der um cheque para ele e ele não for compensar o cheque, ele não tem o dinheiro, né? E no caso, né, Renato deu joinha. E nesse caso aqui, por exemplo, se eu mandar um arquivo e o Luiz não baixar, não fizer o download, ele não vai acessar o arquivo. Então, a salvação, ela é ofertada como um presente, mas você pode não receber. Entende? Então, quando você confessa com a sua boca, você testemunha. Quando você crê com o seu coração, você está ali dizendo o seguinte: ele fez isso por mim, eu aceito isso. É como se de repente o Fernando falasse: ó, saindo daqui vai todo mundo para Parmeia comigo. Opa! Aí vai geral para lá para comer a pizza, porque acredita que ele vai pagar. Agora, sei lá, vai que ele não paga, vai que não sei o que lá, não sei o que lá, aí eu não vou e não como a pizza. É mais ou menos assim, está disponível. Mas se eu não crer, né, até porque o que é a fé? É certeza do que se espera, e a convicção daquilo que você não vê, né? Carla está perguntando sobre predestinação. Aí já é numa doutrina chamada soteriologia, não no evangelismo, certo? Então, a questão, né, da predestinação, o calvinista vai ter uma perspectiva e o arminiano vai ter outra. O calvinista vai ter aquela ideia, né, de que assim, ele aceitou Jesus, aceitou não, né? Ele é um eleito, né, digamos assim, porque o arminiano que tem a ideia da escolha, o calvinista ele é escolhido, né? Então, por exemplo, ele é um eleito e nisso ele é um predestinado. Acabou. A questão é quando o evangelho vai chegar para ele e quando ele vai para o céu. O arminiano não tem um quando, o arminiano tem um se. Entende? Você recebe, né, e você persevera. Se você apostatar, deu ruim, certo? Não vou entrar em detalhe aqui para a gente não se perder, mas a respeito desse assunto, a gente pode observar aqui que se você com o coração crê para a justiça
e você com a boca confessa para a salvação. Você vai estar concordando com Deus no que Jesus fez e na salvação que você recebeu. Aí a partir daí, aí sim, você vai orar com a pessoa, orar pela pessoa, você vai falar com ela, né, sobre a possibilidade, né, de marcar um encontro, de orientá-la na fé, né, na fé cristã e assim por diante. Mas depois de todo esse processo, né, ninguém é perfeito, somos pecadores, herdamos a morte, mas Cristo morreu por nós para nos dar a vida eterna, que é um presente, e todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Mas como é que a gente faz? Se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Por quê? Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. E esses versículos mostram que para receber Jesus Cristo você precisa se arrepender dos seus pecados, essa é a participação humana, e colocar sua fé nele, certo? Você vai colocar a sua fé nele como o seu Senhor, né? Como seu mediador e como seu Salvador. Esses versículos, eles dizem que para receber Jesus Cristo, uma pessoa precisa confessá-lo como Senhor, e isto quer dizer que a pessoa precisa abandonar os seus pecados e dar meia volta na sua vida em direção a Jesus Cristo. Estes versículos também dizem que para receber Jesus Cristo, a pessoa precisa colocar a fé nele como o único mediador, Salvador e Senhor, como falamos aqui. Isso quer dizer que você precisa deixar de confiar em outras coisas e pessoas, né, como boas obras, Maria, anjos, santos, e confiar somente em Jesus Cristo como seu único Salvador. E aí, a partir dessa apresentação, você pergunta: você está pronto para se entregar a Jesus Cristo e pedir que Ele entre em sua vida agora mesmo? E aí a pessoa vai dizer sim, não, vou pensar, entendeu? E aí você faz a oração com ela, né? Você ora, Senhor, né? Ou Senhor Deus, ou do jeito que você for orar, pausa para ela repetir as palavras. Por quê? De repente é a primeira vez que ela ora. Então você ora uma frase e ela repete, porque você está numa perspectiva doutrinária, você está numa perspectiva evangelística, ela só está abrindo o coração, entende? E até mesmo porque nessa repetição ela pode falar assim: não, mas isso eu não quero não. É uma demonstração clara de que ela entendeu a apresentação do evangelho e confirmou na hora da oração, ou não confirmou, certo? Eu sei que sou um pecador, ela repete. Sei que Jesus Cristo é meu único Salvador, ela repete. Convido Jesus para entrar na minha vida, ela repete. Entrego minha vida a Jesus e o recebo como meu único Senhor, ela repete. Aí você ora por ela, amém e amém. E vem a pergunta: você gostaria de receber visita para saber mais a respeito da sua decisão de receber Jesus Cristo como mediador, Salvador e Senhor? Ela sim. Aí preenche a ficha de decisão, pronto. Aí você acompanha ou passa para alguém acompanhar, entendeu? Então a gente tem essa proposta, né? E a gente vai começar a trabalhar em cima disso, né? Nosso treino aqui, né? Ver se a gente faz, né? Os 2 discos, né? De cada dia, mais o treino da estrada romana, né? Até a gente terminar o nosso 10º encontro. Então essas tarefas aí, né? Que a gente ficou de fazer durante esse período todo, essas tarefas são as tarefas que eu preciso que vocês me entreguem, não necessariamente me entregando o papel escrito, mas me entregando como feito. Tá legal? Tranquilo? Então beleza, minha gente, até semana que vem, ou quer dizer, até a outra semana, porque semana que vem, né, não vai ter aula.